Olá, turma. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as principais instruções para a realização da prova de vocês. Então vamos lá, questão por questão. A primeira questão diz o seguinte: ela demonstra um texto, onde esse texto vai falar um pouco sobre uma das camadas da Terra que a gente estudou, que é o núcleo. E diante disso vai ter dois itens. O item A vai perguntar quais são as subcamadas do núcleo, ou seja, vocês vão descrever quais são as camadas pertencentes ao núcleo da Terra. E o item B vai perguntar do que elas são formadas, ou seja, qual é o material que forma o núcleo da Terra. A segunda questão também vai vir um texto, nesse caso sobre a Pangeia e o movimento que ela aconteceu. E diante disso, vai perguntar, de acordo com as evidências apresentadas pelo texto, o que seria a deriva continental? Então, vocês vão explicar, de acordo com o texto e com o que a gente estudou, o que fala a teoria da deriva continental. Na outra questão, a gente tem um esquema, uma imagem, onde mostra vários tipos de relevo. E a pergunta é, analisando a figura, o que pode ser entendido como uma depressão? Então, vocês vão ver onde é que está a depressão aqui na figura e vão explicar, de acordo com o que a gente estudou, o que seria a depressão. A próxima, a gente tem uma figura sobre um rio e dois itens. O item A pede para traçar na imagem duas linhas que permitam dividir o rio principal em curso superior, curso médio e curso inferior. Como a prova é online, vocês vão apenas descrever onde é que está o curso superior, o curso médio e o curso inferior do rio. Por exemplo, na área onde tem nuvens, vai ser qual parte do rio? Curso superior, curso médio ou curso inferior? A parte mais próxima do oceano vai ser qual parte do rio? Ok? Então, vocês vão descrever as partes que vocês estão vendo na imagem. E no item B, vocês vão apresentar duas diferenças básicas do rio em seu curso superior e no seu curso inferior. Ou seja, vocês vão citar características de cada uma dessas partes do rio. Na próxima questão, a gente tem uma imagem, um esquema explicando um pouco, demonstrando um pouco da formação da chuva ácida. E a pergunta é, com base na análise da imagem, escreva como ocorre o processo de formação da chuva ácida. A próxima questão, a gente tem uma imagem que representa a estrutura interna da Terra, um texto falando sobre as camadas da Terra e a pergunta é, quais são as camadas da Terra? Aqui vai haver vários itens onde vocês vão marcar o que fala corretamente todas as camadas da Terra. Na próxima questão, a gente tem o mapa do relevo brasileiro e a pergunta é, com base na análise do mapa, no Brasil predominam, então analisando o mapa, vocês vão ver qual é o item que demonstra a predominância do tipo de relevo no território brasileiro. A próxima questão tem o ciclo hidrológico, e aí a pergunta é, as etapas 1 e 4 do ciclo hidrológico correspondem respectivamente a... Então, essa é a etapa 1 do ciclo hidrológico e a etapa 4 é essa, ok? Então, respectivamente a primeira e a última. Então, diante disso, vocês vão analisar os itens e ver qual é que está demonstrando respectivamente, ou seja, qual é esse fenômeno que acontece na etapa 1 e qual o fenômeno que acontece na etapa 4. Vocês vão analisar e marcar o item correto. Na próxima questão, a gente tem um texto que mostra sobre a preservação da água, na verdade, sobre a distribuição de água, inclusive com algumas previsões da ONU. E a pergunta é, a necessidade de alimento resultará no aumento do consumo de água. O maior uso desse recurso ocorre em qual setor? Então, vocês vão ver os itens e marcar qual o setor da economia, da atividade humana, que mais utiliza água. E na última questão, a gente tem uma imagem e a pergunta. Atualmente, a China é o país que mais emite dióxido de carbono no mundo.
Além de contribuir decisivamente para a intensificação do efeito estufa, o elevado nível de poluição atmosférica transformou as cidades chinesas. A poluição do ar é resultado de quê? Então vocês vão também analisar cada um dos itens que seguem e ver qual é a que melhor responde essa pergunta sobre o resultado da poluição do ar. É isso, pessoal. Boa prova e a gente se vê.